Neste 7 de setembro, o Brasil completa 200 anos de independência. E São José dos Campos, hoje, é uma cidade que é referência nacional e internacional. Mas e há 200 anos atrás? Como será que era a nossa cidade? Olha, 200 anos atrás, eu imagino que seria um povoado, né? Uma coisa bem insignificante, bem simples, onde tinha a igreja matriz, a rua principal ali. Tudo de terra, porque não havia nem asfalto naquela época, né? 200 anos atrás era apenas um povoado pequeno, onde se cultivava café, tinha estrada de trem de ferro, o trem de ferro era o único transporte que existia na época. As vias que tinha era estrada de chão, não tinha Dutra, não tinha... Hoje os meios que nós temos. Seria uma fazenda cafeeira, né, feudalismo, uma coisa bem antiga, assim, né, desenvolvimento quase nada, né, não dá para imaginar muito, não. Em 7 de setembro de 2022, o nosso país completa 200 anos de independência, um processo construído ao longo de anos, com a participação de diversos grupos e movimentações de cidades históricas. Mas será que vilas e aldeias menores também apoiaram e participaram da luta pela emancipação? Como São José dos Campos aparece nesta história? Bom, a resposta não é a que a gente queria ouvir. Segundo o fotógrafo e pesquisador Mário Lúcio Sapucaí, a participação de São José no cenário da independência foi irrisória, até porque naquela época, em 1822, nosso município, até então uma vila, tinha apenas 55 anos. Não teve nenhuma participação, inclusive quando o Dom Pedro, no seu itinerário da independência, no caminho que ele faz do Rio de Janeiro a São Paulo, ele sequer entra por São José. A estrada passava ao largo da cidade e ele não teve nenhum interesse, não teve motivo nenhum para adentrar nessa pequena cidade. Seguiu direto para Jacareí. A cidade, no começo do século XIX, devia contar, segundo estimativas que eu levantei, com cerca de 7 mil habitantes. É também interessante observar que boa parte dessa população estava na zona rural. A cidade em si, o núcleo urbano, era muito pequeno e eu duvido que chegasse a ter ali mais de 1.000 habitantes. Muito dificilmente tivesse 1.000 habitantes. Os primeiros registros de São José dos Campos são do século XVI, com a aldeia do Rio Comprido, uma fazenda jesuítica que sobrevivia com um trabalho pecuário. Já os primeiros moradores se estabeleceram onde hoje está a Igreja Matriz, no centro da cidade. E a partir daí, a cidade foi crescendo. E a São José de 1822 e a de hoje, 200 anos mais velha, são completamente diferentes. Nesse bicentenário, saímos de uma pequena vila sem tanta autonomia política e representatividade para um município que é destaque dentro e fora do país. Uma referência no ramo da tecnologia e inovação, exemplo para o desenvolvimento econômico brasileiro. Como conseguimos crescer tanto? Isso o pesquisador Mário Lúcio Sapucaí explica para a gente. O primeiro ciclo de importância econômica que a gente teve aqui foi um ciclo duplo de indústria e sanatório, né? Era uma fase industrial, a primeira fase industrial e a primeira fase sanatorial. Nesse ciclo foram decisivos os recursos estaduais que vieram para a cidade a fim de higienizar, né? Esse era o termo que se usava, higienizar o ambiente urbano, porque aqui era uma cidade que afluíam para cá os doentes de tuberculose. Quando a tuberculose encontra seu tratamento, não mais através de internação, mas através do uso de antibióticos, isso a partir de 1947, entra em declínio essa fase sanatorial. E, concomitantemente, também alguns importantes fatores começaram a contribuir para o início da segunda fase industrial de São José. Ainda sobre o protagonismo da nossa cidade ao longo desses 200 anos de independência, o professor Fábio Monteiro nos revela: se em 1822 nosso município mal acompanhou os processos na luta pela liberdade política e administrativa, no século XX o cenário se transformou.
E hoje, a nossa cidade tem sua parcela de contribuição para a evolução do país como nação independente e próspera. E é particularmente a partir da na transição de 1920 para 1930, efetivamente, ali no momento do governo Vargas, que existe digamos, um posicionamento estratégico da cidade de São José. É na década de 30 que ela se torna uma estância hidroclimatérica. E, portanto, a partir desse momento, os prefeitos ou eles têm que ser médicos ou então engenheiros. E é nesse momento, então, que a cidade de São José adquire esse papel, digamos, de vetor, né, digamos, de sanitarismo, ou então de projeção econômica, projeção política, entende? E aí, a partir desse momento, da década de 1930 em diante, a história de São José dos Campos, ela estaria intimamente ligada, aí sim, a uma história nacional. Né? E ela passa a ter uma projeção cada vez maior em todos os aspectos econômicos, políticos e culturais, seja com o estado de São Paulo, então também com a história do Brasil. No final das contas, São José dos Campos ainda não tinha aprendido nem a engatinhar quando a República foi proclamada. No entanto, hoje, caminha lado a lado com seus municípios vizinhos, fazendo parte da criação e da consolidação da identidade brasileira. Pode-se dizer que a nossa história, a história de São José dos Campos, de certa forma, então, praticamente nos últimos 50 anos, digamos assim, na nossa história mais recente, ela está intimamente ligada à história do Brasil. Seja pelo próprio desenvolvimento tecnológico, né, sobre o qual nós já falamos, seja por causa do ITA, por exemplo, do Instituto Técnico Aeroespacial, também por causa das outras empresas, indústrias, mas, sobretudo, também porque São José dos Campos sempre foi uma cidade acolhedora. E em que sentido? A gente sabe que São José dos Campos sempre absorveu muita mão de obra, muita expertise, muita inteligência do Brasil inteiro. Então também existe, digamos, esse intercâmbio, né? Ou seja, essa via de mão dupla. Né? São José dos Campos contém, pode-se dizer assim, um pouquinho de Brasil, um pouquinho de toda a diversidade cultural, né? E também social do país, da mesma forma também que sempre soube exportar e produzir não somente talentos tecnológicos, mas também esportivos e também na área da cultura.